Amém. Glória a Deus. Como a Vandira já disse, eu sou pastora. Sou uma das pastoras auxiliares no Ministério Vivendo em Cristo, ali na 14 de julho, ao lado da antiga Facsul. Já mudou, agora eu não sei mais o que é lá. Perto da Ferona ali. Então, passando por ali, querendo nos visitar. A nossa base, ela funciona numa escola municipal Coronel Antonino. Eu trabalho nessa escola, eu sou professora também e estou atuando na coordenação. Como a base foi crescendo, porque o Joad, ele atrai crianças, e no local, na minha igreja, não comportava mais. Então, eu pedi esse espaço, né, primeiro para a diretora, depois na secretaria, e hoje nós estamos nessa escola. Antes da pandemia, nós tínhamos 154 Joads formados e 26 que se formaram naquele intensivo. Aí voltamos após a pandemia, voltamos com 54, agora nós estamos formando 16, porque alguns líderes também não retornaram, né? Cada um teve suas situações, então nós não divulgamos muito. Mas é um trabalho que dá muito trabalho, mas é muito gratificante, porque a concorrência com o mundo lá fora é muito grande. Né? Então, quem aqui é pai de Joad formado? Levanta a mão assim, pai de Joad formado. Amém. Agora, quem está aqui e é pai de aspirante que está se formando hoje? Levanta as mãos. Só uma mãe? 2, 3, amém. Gentil tia, né, que veio prestigiar, isso mesmo. Então, vocês fizeram uma boa escolha. E chegar aqui, rever a Vandira, rever o Paulinho, ele que me conheceu, né? Ele que chegou assim, começou a falar, meu Deus. Então, quando a gente vê isso, a gente nota que não mudamos tanto. Né? E é muito gratificante, porque a gente vem de uma igreja, a minha igreja hoje ela é no centro, mas eu sou fã de uma igreja no bairro. Porque no bairro parece que tudo é mais fácil. E ao mesmo tempo parece difícil, mas tudo é mais fácil. Porque uma igreja central, a gente não tem acesso aos vizinhos. Você vai, é todo mundo desconfiado, tudo trancado no final de semana. No bairro, não. No final de semana, você vê o povo passeando na rua, embaixo de uma árvore. Então, a gente tem acesso a essas casas. E conversando ali com o Paulinho, eu falei assim, Paulinho, como que eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e tudo ainda que Ele vai fazer. Porque hoje a gente tem carro, a gente tem condições, tudo é tão fácil. Mas na nossa época de adolescente, nós só tínhamos a igreja e que era tudo. Era prazeroso para nós. Era muito prazeroso. E isso arde dentro de mim, porque eu tento colocar, às vezes, esse prazer nos irmãos lá da minha igreja, e a gente percebe que não valoriza o que tem. A nossa igreja presbiteriana, ela surgiu lá no bairro Guanandi. Tem as outras, no bairro Mambaí, ali na rua Dom Aquino, que eles chamavam de igreja-mãe, chamam ainda, né? E era um ponto de pregação. Depois de algum tempo, ela passa a ser congregação, quando ela já tem condições de caminhar sozinha. Hoje seria as células, eu não sei se vocês trabalham com grupo familiar em células aqui. Então, eles chamavam de pontos de pregação, que hoje se chamam de células, ou de encontro familiar, grupo familiar. Então, nós começamos lá no Guanandi, a minha família, o meu avô, na época, com a minha tia, a minha mãe, embaixo de um pé de manga na casa da minha tia Marta. E era um banco que não tinha nem encosto. Sabe aqueles bancos que você pega um pedaço de madeira e coloca um pezinho do lado direito, um pezinho do lado esquerdo? Ali nós sentávamos, aí o pastor dava aquela abertura, tinha escola dominical, que hoje as pessoas não vão, talvez no culto à noite, mas na escola dominical vão pouquíssimos, né? E é a parte mais importante, que é do estudo. E ali ele dividia, aí ia para debaixo de um pé de laranja um grupo, outro grupo ficava ali embaixo do pé de manga, as crianças dividiam, sentávamos no chão para conseguir fazer uma atividade, né, da lição. Hoje a gente tem cópias, naquela época a gente comprava a revista e às vezes era difícil até para chegar àquela revista. Tudo não era fácil e tudo acontecia. E hoje
a gente vê uma facilidade, né? Carro, vias asfaltadas. Às vezes a minha mãe, nós tínhamos que ir na igreja central, que era do bairro Amambaí, nós morávamos no Guarandi. E o ônibus demorava muito, mas nós íamos, ficávamos no ponto de ônibus ali, tomando poeira, e voltava. Às vezes saía com sol, voltava debaixo de chuva. Mas nunca deixávamos de ir quando nós tínhamos que ir para lá. E hoje a gente vê assim, não dá, né? Não dá tempo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um Juad que vai sair do Juad porque os pais estão sem agenda no sábado para levar. Né? Sem agenda no sábado para levar. Isso é muito triste, né? Mas eu sou grata a Deus porque, por conta dessa palavra que eu recebi, do tempo, a minha filha viu a Vandira tocando. Nossa, a Vandira toca baixo, toca violão. E eu não sei se vocês sabem, eu vou pedir sem permissão, eu vou falar. Mas ela tinha tanta vontade de tocar violão, nós éramos tudo assim. Ela já era mais adolescente, eu ainda era um pouquinho assim. Mas ela tinha tanta vontade de aprender, e a pessoa que podia ensiná-la morava longe, na Vila Alba. E o ônibus era muito difícil. A Vandira andava de bicicleta para baixo e para cima. E a vontade dela era tanto, só que a pessoa não podia ensiná-la. E era cobrado aquilo também, né, Vandira? Que também não era fácil pagar. Eu sei que ela vendia um monte de catálogo. Ela tinha um monte de catálogo. E vendia para poder conseguir pagar aquela aula. Mas ela não tinha o violão. E eu lembrei disso ontem. Postaram no grupo lá da minha igreja, um grupo de adolescentes, depois se vocês quiserem ver, tem no meu celular, lá na África, adorando a Deus. Coisa mais linda. Eu me emociono. As duas mocinhas que cantavam, o microfone era uma garrafa, arrumaram um galho lá e colocaram um pedestal. A bateria eram 3 baldes de plástico. O violão era um cabo de vassoura, né, amarrado assim. E eu falei, eu vivi isso daqui, porque eu vi a Vandira com pedaços de madeira, tocando, dedilhando, né? E hoje, Deus realizou o sonho dela. Deu a ela esse dom de tocar. Meu desejo era tocar também, mas eu não tenho esse dom. Eu conto histórias, né? Porque é tão bom, né, quando a gente tem um líder que toca e canta, porque anima, levanta, né? Eu tenho o privilégio de ter os meus filhos, 2 tocam, né? Uma outra canta. E eu fico assim, Deus, o que está acontecendo hoje com as igrejas? O que está acontecendo hoje? Porque tudo é difícil. Sabe o que é isso? Ingratidão, comodismo, facilidade. Né? E eu peço a Deus que vocês que estão nesse bairro, olhem para esse bairro tão profético, né? Cristo Redentor. Né? É um bairro profético. Redentor vem de redenção. Que vocês que estejam aqui abarquem essa causa. Não façam corpo mole. Juad não é só sábado. Juad é a semana inteira. Honrem os líderes que vocês têm. Os pais. A família. Porque a gente vê o objetivo, né? O caminho final. E às vezes a gente não enxerga o processo. O processo é a semana toda. A gente dorme pensando em Juad, acorda pensando em Juad. E às vezes a liderança se entristece porque a gente planeja tanto, né? E quando a gente vai oferecer aquele tanto que a gente deu, às vezes não alegra o coração do Juad, a gente se entristece também. Mas vem o outro e nos levanta. Só que a igreja tem esse papel fundamental de orar, de interceder, né, de cuidar os Juads. Nós ficamos com eles ali em torno de 4 horas. Mas durante a semana a escola fica, a televisão fica, a internet fica. Eu sou prova. A Vandira é prova. Nossa vida não foi fácil. Cada uma de nós tínhamos os nossos problemas. Eu ainda tive o privilégio da minha mãe nos levar para a igreja. O meu pai era alcoólatra. Mas era meu pai, me alimentava, cuidava de casa. Sempre foi pai, nunca nos abandonou. Vandira tinha as dificuldades dela com a família dela. E o que nos livrou do mundo, eu falo que o que me livrou da morte, que o que me livrou de uma depressão, que o que me livrou de uma prostituição. Eu não provei de nada que esse mundo dá. Eu louvo a Deus por isso. Não provei de nada.
Nada, 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 nada. Nunca entrei numa discoteca, eu não sei o que é isso, e nem quero saber. Nunca, porque essa palavra aqui, essa palavra, ela se cumpriu na minha vida. Ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, as crianças não são a igreja do futuro, elas são a igreja de hoje. Então, nós temos essa incumbência, né, de formar. O JUAD, ele tem uma missão de formar bons cidadãos, que sejam exemplos de pensar, falar e agir. Ou seja, criar homens fortes, homens com hombridade. Como a nossa nação, e eu penso que o mundo, né, está carente de homens com hombridade. Eu vejo aqui cabelinhos brancos, né? Vejo aqui pessoas que, como o Paulinho falou, eu tinha cabelo na época. E se a gente pegar os homens hoje, né, de algumas idades, vocês sabem, poucos têm hombridade. São apenas homens, macho. Mas nós queremos homens com hombridade, que cumpra aquela palavra que está lá em 1 Timóteo, que é de esposo de uma só mulher, que saiba cuidar da sua casa, cuidar do seu filho. Mulheres também, como nós estamos carentes de mulheres como Débora, que levanta uma geração. Mulheres, né, que são fortes, não feministas, mas mulheres fortes, que possam levantar as mãos e dobrar os joelhos. E como igreja, nós temos essa função. Amém? Me alegro muito, né, por estar aqui e saber que Deus é real, uma igreja que dá glória a Deus, que está no bairro profético Cristo Redentor. E que vocês cumprem esse papel de redenção. Não olhem a quantidade, mas não olhem as dificuldades, mas olhem para o cumprimento que Deus estabeleceu cada um de vocês aqui. E o JUAD, ele tem lugar para todo mundo. Tem lugar para liderança, tem lugar para amigo JUAD, tem lugar para aquele que às vezes traz, né, o aspirante, que oferece carona, que oferta. Tem lugar para todos. Amém? Mas vamos lá. Vou parar de falar, senão vou ficar falando muito aqui. Mas eu quero, como hoje nós estamos num momento muito especial, que é uma cerimônia, em que os aspirantes, eles ficam durante 3 meses aprendendo a como ser um JUAD. E eu quero então começar contando uma história. Eu falei que eu gosto de contar histórias. E eu quero começar contando uma história. E eu quero que vocês prestem atenção em 2 personagens dessa história. Essa história, ela chama assim: o rei, o pescador e o anel. Em um certo lugar, bem distante daqui, morava um pescador. Todos os dias, esse pescador pegava todo o seu equipamento e ia pescar. Mas ele tinha uma canção de fé que ele cantava todos os dias assim: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Facinho, não é? Vamos aprender? Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Quando esse pescador pescava muito, ele cantava assim: viva Deus. Vamos lá, gente, ajuda aí. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Quando ele pescava pouco, ele também cantava assim: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Só que perto daquele lugar morava um rei amargo, mal amado, orgulhoso, egoísta, que ficou sabendo dessa cantoria do pescador e falou assim: como que pode alguém mais poderoso do que eu fazer para esse pescador algo que só eu posso fazer? E aquele rei não aguentava mais ouvir o pescador passar em frente do seu palácio cantando a sua canção de fé: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Então o rei teve uma ideia. Chamou lá o seu servo: vem aqui, rapaz, vem aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Está vendo isso daqui?
é o meu anel. A partir de hoje, todo mundo está vendo, tem um anel. A partir de hoje, você vai se passar por um mercador. Um mercador que compra e vende anéis. E você vai chegar lá na casa desse pescadorzinho e vai dar um jeito de comprar um anel. Mas como que ele ia fazer isso? Ele então teve uma ideia assim: já sei, eu tenho que deixar esse anel, porque a intenção dele era uma outra. Era fazer uma trapaça com o pescador. E ele então teve uma ideia. Chamou o pescador no palácio. E o pescador, então, subiu no palácio do rei, viu as cortinas vermelhas, subiu as escadas e chegou na sala real cantando: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. O pescador chegou diante do rei, fez uma reverência, e o rei, então, começou a colocar em prática a ideia dele. Está vendo aqui? Aqui é o meu anel, pescador. Você ficará com ele 15 dias. E no 15º dia, você vai me devolver. Se você não cuidar do meu anel, se esse anel não aparecer, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Mas, se você devolver o meu anel, tá vendo esse monte de dinheiro aqui? Que está aqui em cima dessa mesa, será seu. O pescador achou estranho, pegou o anel, colocou no bolso e foi para casa. E perto estava o servo ali, que a partir daquele momento ele era um mercador que comprava e vendia anéis. O pescador chegou em casa e falou assim: ô minha velha, vem aqui. Presta atenção no que eu vou dizer, minha velha. Ó, eu tenho aqui um anel, o anel do rei. E nós precisamos guardar, minha velha, esse anel por 15 dias. Ele pediu para eu cuidar. E quando eu devolver o anel, nossa, eu vou ganhar tanto dinheiro que eu nem vou precisar pescar tanto. Você vai ter vestido novo, sandálias novas, vai poder arrumar o cabelo, comprar brinco novo. E ela ficou faceira. Então vamos guardar, meu velho, o anel. Foram lá no quarto, puxaram uma gaveta, levantaram algumas roupas e colocaram o anel bem escondidinho lá. E jantaram, foram dormir. No outro dia, o pescador pegou as suas coisas e foi pescar. E saiu feliz da vida cantando a sua canção de fé. Como é mesmo? Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. E ele então foi pescar. De repente, começou uma gritaria na rua. Atenção, atenção, eu sou o mercador, eu compro e vendo anéis. Batia numa casa. Boa tarde, o senhor quer comprar um anel? Não, muito obrigada. Batia numa outra casa. Boa tarde, a senhora quer comprar anéis? A senhora quer? Vendi um anel para ela. Daqui a pouco batia numa outra casa. Boa tarde, eu sou um mercador que compra e vendo anéis. Até que ele chegou numa casa que uma senhora muito faceira veio atender. E ele sabia quem era a casa de quem? Do pescador, muito bem. E quando ele chegou naquele lugar, ele ficou insistindo. A senhora quer comprar anéis? Olha quantos anéis que eu tenho aqui. Olha as cores dessas pedras. E ela falou assim: não, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a senhora tem algum anel para vender? Olha, eu tenho esse monte de dinheiro aqui para dar. E era muito dinheiro. Aí ela pensou, mas eu não tenho anel para vender. A senhora não tem nenhum anel para vender? Eu vou aumentar, eu vou colocar mais dinheiro aqui. Colocou. Ela pensou, falou assim: só um pouquinho, eu vou pensar um pouco. Entrou, andou, voltou e foi lá para o portão novamente. E ela pensou assim: se eu vender o anel do rei, dá para gente, para o meu marido, pagar o anel, comprar um outro, sobra dinheiro e ele ainda vai ganhar mais ainda o dinheiro que o rei prometeu para ele. Ah, eu vou vender esse anel.
E o rei então, e ela então, a esposa do pescador, vendeu o anel para o mercador. O mercador conseguiu o que ele queria. Andou pela vila dos pescadores, pegou aquele anel e jogou no mar. E o anel foi longe. E o servo então voltou para o palácio com a missão cumprida, que era o que ele tinha que fazer. Quando foi no final da tarde, quando ele chegou, ele viu uma mesa linda, com peixe assado, salada. A esposa dele tinha arrumado o cabelo, colocou o vestido, o melhor vestido que ela tinha, e estava esperando o pescador. O pescador, quando olhou aquilo, falou: mulher, o que está acontecendo nessa casa? Olha, venha ver aqui o tanto de dinheiro que eu tenho. Olha o tanto de dinheiro que a gente tem. Ele olhou e falou assim: mulher, onde você conseguiu esse dinheiro? Eu consegui assim, ó. Olha a minha ideia. Sabe o anel do rei? O que você fez com o anel do rei? Eu vendi para o mercador. Mulher do céu, você não vendeu o anel. Você vendeu foi a minha cabeça. E ele sabia que ele iria morrer, porque ninguém tinha um outro anel como aquele. E eles então saíram e começaram a procurar o tal mercador. Procurava numa rua, perguntava para um, ninguém sabia. Entrava numa outra rua, perguntava para outro, ninguém sabia, ninguém tinha visto, ninguém conhecia. E o pescador então, triste, porque sabia que iria morrer. Passou 2 dias, nada do anel. Passou 3 dias, nada de encontrar o anel. 4º dia, nada de encontrar o anel. Só que o pescador continuou pescando e procurando. E a sua canção de fé já estava assim: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. 10º dia, dá vontade nem de cantar, né? 10º dia, nada do anel aparecer. E o pescador saía para pescar. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. 13º dia, 14º dia. Ele chega para a velha e fala assim: minha velha, não tem jeito. Eu vou ter que ir no palácio. E eu vou ter que falar para o rei que eu perdi o anel. E você vai ficar sozinha. E eu, vou perder minha cabeça, vou morrer. E eles então choravam juntos. E ele então falou para ela assim: hoje eu vou fazer minha última pesca. E eu quero que você prepare o peixe daquele jeito que eu gosto de comer. Com bastante batatinha, com bastante molho, pimenta, coentro. Porque isso mesmo, vai ser o nosso último jantar juntos. E ele então foi. Naquele dia, ele pescou 50 peixes. 49 ele vendeu no mercado. E um ele trouxe para casa. E ele chegou em casa com aquele peixe, cantando a sua canção de fé. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Tomou o banho, ela preparou o jantar, temperava o peixe e chorava. Cozinhava o peixe e chorava. A dor do arrependimento, Quem já passou por essa dor sabe. Ô dor que dói, A dor do arrependimento. E choravam, até que o jantar ficou pronto. Sentaram à mesa. Ele agradeceu a Deus, continuou cantando a sua canção de fé, cada momento num tom mais baixo, porque a dor era grande. E de repente ele começou a comer, até que ele pegou um pedaço de carne assim, daquela bem recheada, que faz parte da barriga do peixe, colocou na boca. Ele viu que tinha algo estranho. Ele falou: mas o que tem aqui, Quando ele deu uma tossida, ele fez engasgou. Quando ele viu, o anel caiu na mão dele. E ele então levantou feliz e falou: olha aqui, minha velha, eu não falei para você que quando Deus não quer, ninguém nada faz? E aquela noite foi uma felicidade naquela casa, O choro se transformou em alegria. No dia seguinte, ele foi até o rei. E o rei estava lá esperando,
É hoje que eu mostro para esse pescadorzinho quem é mais poderoso nesta terra. Quem tem o querer maior nesta terra sou eu. E de repente, o pescador chegou e começou a subir as escadas lá do palácio até chegar na sala real, cantando a sua canção de fé, mas numa força, numa alegria muito grande. Ele cantava assim: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. E o rei, eu não estou entendendo, como que pode uma pessoa saber que vai morrer e subir essas escadas cantando? Eu não acredito nisso, o que está acontecendo? E então o pescador chegou na presença do rei, fez uma reverência, e o rei, muito sisudo, com muita raiva, falou para ele assim: e aí, pescador, cadê o meu anel? O pescador fez uma reverência, tirou a mão do bolso e falou: está aqui, meu rei. Grudou no pescoço do rei e falou para ele: eu não falei para o senhor que quando Deus não quer, ninguém nada faz? Canta aí, meu rei, comigo. Grudou no pescoço do rei e fez o rei cantar: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. E essa história terminou com o rei assim, ó, sem entender nada. E é essa história que nós temos que ter para nós como lição. Em tempos difíceis, lembre-se, Deus está no controle. Amém? Repita aí para você: em tempos difíceis, Deus está no controle. E a palavra de Deus, lá em Salmos 34, abrem aí, do versículo 13 a 18, diz assim. Salmos 34, de 13 a 18. Olha que chique, tem aqui, ó. Dá para olhar de ladinho. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar malícia. De vocês está um pouquinho diferente. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e persegue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora a lembrança da sua terra. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Amém? Então, independente da situação difícil que possa se levantar na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida com o familiar, Deus está no controle de tudo. E nós podemos analisar a vida desses dois personagens da história, né? Um rei orgulhoso, soberbo, invejoso, né? Ciumento. Ele teve as suas atitudes erradas, movidas por um sentimento. E a gente vê um pescador que se posicionou por meio de uma palavra. Então, a palavra que esse pescador tinha era uma palavra de fé. Ele sabia que podia acontecer qualquer coisa no mundo, mas se não estivesse no controle de Deus, nada aconteceria com ele. E assim é conosco também. Independente de toda e qualquer situação difícil, o Senhor sempre estará por perto. Amém? Então, enquanto eu procurava uma palavra, eu falei: Senhor, uma palavra de posição. O Senhor sempre está por perto. Nós temos hoje, nesses dias, nós já somos vitoriosos, porque nós estamos vivos. Então, cada dia eu agradeço a Deus: Senhor, nós estamos vivos. Na última onda de Covid que teve, março, uma das piores, né? A minha filha, mãe do meu netinho, que morava lá em São Paulo, ela teve Covid. Foi internada. Meu netinho tinha 1 ano e 3 meses na época. E eu sei que o que livrou a minha filha da morte não foi médico, não foi oxigênio, foi nada. O que livrou a minha filha da morte foi o poder da oração. Foi o clamor do nosso coração. Então esse salmo fala assim, que guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar a malícia.
Então, como que nós podemos guardar a nossa boca do mal e ter uma canção de fé quando nós meditamos nessa palavra? Nós não podemos ficar um dia sem ler essa palavra. Porque aquele versículo, e sejam para as crianças também, para os joados, vocês receberão uma Bíblia como essa. Não é para ficar guardado na gaveta. Então, cada dia, nós ensinamos os joados a ler pelo menos um capítulo de Provérbios por dia. Porque Provérbios, ele ensina caráter, ele ensina a afastar-se da mulher má, ensina a ser um bom pagador, ensina a falar a verdade, ensina a honrar o pai e mãe. A gente instrui outros capítulos também. Mas nós instruímos. E às vezes alguns líderes colocam até no grupo dos pais. Leiam com seus filhos. Hoje é dia 16. E Provérbios tem 30 capítulos, né? Então hoje é dia 25. Então leia o capítulo 25. Hoje é dia 18. Leia o capítulo 18. E assim eles vão lendo e vão formando o caráter. Porque quando nós guardamos a nossa boca do mal, nós temos palavras de vida. Ainda que a injustiça se levante, rumores se levante, nós temos uma palavra de vida. E nós estamos num momento em que, se a gente olha no momento de grandes injustiças, de insegurança, de temores, mas diante de adversidades, nós temos duas opções. A primeira, alimentar tristezas ou sentimentos que, vamos chamar assim, de tóxicos, né? Como que hoje a ansiedade, a opressão, a depressão, as síndromes, né, têm entrado dentro das famílias. Por quê? Porque a fé, ela tem sido diminuída. Porque em momentos de aperto, em momentos de sufoco, nós temos duas oportunidades: nos afundarmos nas nossas tristezas, nas nossas angústias, ou nos refugiar no Senhor. E essa palavra refugiar, ela significa pelo dicionário aquilo que dá proteção, aquilo que é refúgio. Então, que nos momentos de ansiedade, nós venhamos o quê? Nos momentos de preocupações, nos momentos de tristeza, nós venhamos se posicionar em Deus e procurar refúgio no Senhor. E em momentos de batalha, o Senhor, Ele nos dá palavras de vida. Ele fala conosco, não só em momentos de batalha, em momentos que nós estamos ali talvez intercedendo por alguém, questionando ou procurando por algo, o Senhor fala conosco. Quem aqui já conseguiu ouvir Deus falando com você? Amém. Deus fala conosco de todas as formas. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus fala conosco por meio da natureza. Deus fala conosco por meio de sonhos. Deus fala conosco por meio do Espírito Santo. Deus fala conosco de forma audível. Teve um tempo na minha vida que eu não acreditava que Deus falava. Mas eu queria muito ouvir Deus. E eu entrei num momento de deserto tão grande. Ou eu morria, ou eu escolhia Deus. Meus filhos, eu tinha 2 filhos na época, hoje eu tenho 3, muito pequenos. E eu olhava para eles e falei, meu Deus, eu nunca tentei tirar a minha vida, mas eu desejei a morte. E num momento daquele, assim, de grandes lágrimas, de grande tristeza, eu falava, Deus, se o Senhor existe, fale comigo. E naquele momento entrou uma luz muito clara, muito azul, e uma voz muito doce. Falou assim, eu estou aqui, você é servo especial para mim. Como eu não conhecia a voz do meu Deus, achei que eu estava ficando louca e saí correndo daquela sala e fui para o quarto. Mas no outro dia uma paz entrou no meu coração. Eu falei, Deus falou comigo. E de lá para cá, não ouvi mais Deus falando audivelmente. Mas eu comecei a ouvir Deus, a ver Deus. E algo interessante, eu moro aqui perto agora do Maria Aparecida Pedrociano. E bem em frente à minha casa tem um pé de manga. Eu levanto bem cedo. Mas todos não, porque hoje foi o segundo domingo. Mas domingo passado eu levantei, um barulho, eu estava na cozinha fazendo café, um barulho de pássaros, quando eu fui ver 8 araras, em frente naquele pé de manga, e elas felizes cantando e comendo, ou derrubando manga, né, que as mangas estavam verdes, elas estavam lá, derrubando as manguinhas. Fazendo a maior bagunça e cantando, e eu olhando aquilo.
E o Senhor falando assim, eu sou com os meus filhos. Eu falei, como assim o Senhor é com os teus filhos? Eu cuido deles, eu também cuido de vós. Cuido de tudo. É verdade. Quando foi hoje de manhã, eu levantei, não ouvi a barulhada, mas eu fui até o carro, pegar o meu boné que estava lá. Quando eu olhei, 8 araras novamente. Falei, Senhor, então, com certeza o Senhor está me falando algo. Então o Senhor fala conosco pela natureza. O Senhor fala conosco pela sua palavra. O Senhor fala conosco em sonhos. Então fique atento. Qual que é a palavra que o Senhor tem colocado em você? Teve um tempo na minha vida que eu entrava no meu carro e o Senhor colocava uma canção que a gente canta com as crianças, que é o Salmos 23. Fala assim, o Senhor é o meu pastor. Eu não vou cantar muito, eu não sou para cantar não. E nada me faltará. Aí eu entrava no carro e aquela canção vinha só dentro do carro. Falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? O que tem essa canção? E eu comecei a orar esses salmos. Falei, se eu entro dentro do carro, o carro, ele me leva para frente. Ele sai da minha garagem e eu tenho um objetivo de chegada. E ele fala de velocidade. Então o Senhor está me dizendo algo. Então o que o Senhor está me dizendo? E o Espírito começou a ministrar e começou a dar direção. E foi uma direção em 2019. E naquele final de ano, eu me juntei com a pastora da igreja, falei, não, nós precisamos fazer algo. E nós começamos a ir para a igreja, antes de ir para o serviço. Eu levantava 4 horas, na época eu morava no Otávio Pécora, mais próximo à igreja. E nós ficávamos em oração ali, até 6h30. Aí eu saía dali e ia para o meu trabalho. E em seguida fechou tudo, né? Isso começou no final de 2019. E nós começamos a orar e a interceder pela igreja. E Deus começou a mostrar algo e a direcionar algo. Talvez como esse pescador, ele tinha aqui essa canção de fé. O Senhor tem te dado uma canção. E talvez essa canção que você amanhece cantarolando, ou que você lembra, você está lavando louça, né? Está vindo essa canção. Ou os homens estão no trabalho, vem essa canção. Talvez uma música lá da sua infância. Pergunte ao Senhor, por que que Ele está te dando esta canção? Então nós estamos num tempo em que tantas informações chegam, mas o Senhor está olhando para o nosso coração. O Senhor está olhando para o nível de fé que tem dentro de nós. E eu quero encerrar, né, com Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, que ele termina assim, o meu capítulo termina assim. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Vamos ver como é que está na de vocês. Já começa assim, 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Então, de tudo que vocês têm ouvido, de tudo que tem acontecido lá na sua casa, talvez as finanças não estão como vocês queiram, o ministério não está como vocês queriam que estivesse, talvez os filhos não estão como vocês queriam que estivessem, mas o fim de tudo é isso. Vamos ouvir a conclusão da questão na minha palavra, mas aqui é, de tudo que se tem ouvido, o fim é esse, a conclusão é esse. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, é o dever de toda mulher, é o dever de toda criança, é o dever de todo adolescente, é o dever de todo jovem. Porque Deus há de trazer toda obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. O Senhor sempre estará conosco. Então, é um tempo de nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Talvez não esteja do jeito que nós queremos. O Senhor, Ele trabalha com o tempo. E às vezes nós achamos que tempo, ele não é restituído. Né? Tempo perdido não volta mais. Não, nosso Senhor é Deus do tempo. Talvez aquilo que você perdeu, o Senhor vai restituir. Aquilo que talvez que você poderia ter vivido já há 10 anos e você não viveu,
o Senhor, Ele traz para você. E eu creio em Deus que esse ano de 2022 é o ano que o dono da terra, Ele desceu na terra e Ele está vindo com justiça. Justiça para aqueles que precisam receber justiça. E justiça para aqueles que praticaram a injustiça. Então, e como que nós vamos nos posicionar nesse tempo? Cantando a Deus uma canção de fé, tendo uns lábios de adoração. Eu tenho pedido ao Senhor, me ensine a ser adoradora, que eu sou muito mais intercessora do que adoradora. Senhor, me ensine a ser adoradora. E às vezes a gente acha que o adorador é aquele que faz como os irmãos aqui, né? Toca teclado, canta bonito, né? Toca baixo. Não. O adorador é aquele que lá no seu lugar secreto, ele pega a palavra e ele começa a orar. Senhor, eu quero entender. Eu quero saber, Deus, me ajude a guardar os teus mandamentos. Porque, irmãos, a pior coisa para um cristão, uma pessoa que conhece a palavra, é quebrar princípios. Porque quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. Então, não podemos quebrar princípios. Nós estamos nesse tempo. Um tempo de ser gratos a Deus. Está muito na moda, né? Gratidão, gratidão. Não. Não é estar na moda, mas nós sermos gratos a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Olha que privilégio. Nós temos saúde, temos pernas, temos transportes, temos alimento, temos um templo para congregar, temos crianças que nós estamos aqui ensinando e com certeza resgatando de outras situações, porque essa palavra é verdadeira. Então que o nosso coração, ele venha se alegrar no Senhor a cada dia. E eu gostaria de convidar vocês a colocar-se em pé. Eu quero orar por vocês, profetizar sobre essas crianças, profetizar sobre o Joad. Nós vamos agora fechar os nossos olhos. E se você que é pai, mãe, está aí do lado do seu esposo, da sua esposa, junte-se a eles. Se vocês têm filhos aqui no Joad, se juntem como família. Os que não estão com a sua família, alguém da igreja possa vir ficar com eles. Nós somos autoridades sobre eles. Se tem tio, tia, junte-se a eles. Bia, fica aqui, ó. Tem uns aqui que estão sem os pais. Essa semana, aliás, tem 3 meses que eu estou fazendo um curso. E é um curso de liderança infantil, mas fala-se de uma área de cura interior, como trabalhar a cura interior com criança. E quase todas as aulas eu escuto assim, que a criança, ela é o termômetro do lar. Se a criança não está bem, significa que o lar não está bem. Se a criança, ela está chorosa, significa que o lar está em tristeza. Sabe aquela criança rebelde? Principalmente quem tem criança pequenininha em casa. Eu vejo pelo meu netinho. Ele vai fazer 3 aninhos. E às vezes chora, a gente não tem o que consola. E às vezes eu vejo, me deixa a minha filha nervosa, né? A tendência são os pais ficarem nervosos. Aí eu falo, vem aqui com a vovó. E eu começo a orar com ele. E às vezes eu oro em línguas com ele, de repente ele dorme. Então nós precisamos ficar atentos. E eles falam assim no curso, os líderes. É um grupo lá de Minas Gerais. As aulas são online. A criança é o termômetro do lar. Os filhos, quando a gente fala criança, a gente fala dos filhos, porque a gente conhece os nossos filhos casados, a gente conhece só pelo olhar, não é assim? A gente sabe que algo, a gente pode falar, a gente sabe que algo não está bem. Mas tudo que os nossos filhos repetem de erro, tudo que os nossos filhos fazem que não está certo, está contra a palavra, é consequência de iniquidades geracionais dos pais. E às vezes dos avós, às vezes dos bisavós. Então, como os pais, nós precisamos ficar atentos. Chegou com um lápis em casa. Identificou, não. Teve essa legalidade de roubo lá no passado. E às vezes você nem sabe. Então, nós ore quebrando isso. Chegou em rebeldia. Não tem motivo para isso. Rebeldia não tem motivo. Por que está assim?
Então, olhar para trás e limpar a nova geração. Essa é a nossa função. Amém? Então, nós vamos orar e profetizar sobre vocês como família. A senhora está sozinha? Vamos juntar numa família. Senhor, nos faz habitar em família. Nós nunca podemos estar. Amém? Pai, no nome de Jesus, tomamos posse, Senhor Deus, de toda a armadura sobre as nossas vidas. Tomamos posse, Senhor Deus, do Teu sangue, Pai, que nos limpa. Tomamos posse, Senhor Jesus, do Teu nome, Pai, que está acima de todos os nomes. E neste momento, Pai amado, eu quero, Senhor Jesus, entregar cada família aqui representada, Pai. As que estão presentes aqui, as famílias aliançadas com esta igreja, Pai, que por uma situação ou outra não puderam estar hoje aqui. Mas, Pai, nós te apresentamos e te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor olhe para cada família, Pai. Veja, Senhor Jesus, o coração de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, mesmo antes que a Tua palavra fala que o Senhor nos conhece. Mesmo ainda quando nós éramos uma substância informe no ventre da sua mãe. E o Senhor escreveu, Pai amado, toda a nossa história no livro da vida. E no nome de Jesus, Pai, eu chamo essa história, Pai, essa excelência que o Senhor escreveu no Teu nome, no Teu livro, Pai, a cada um. E aqueles, ó Deus, que estavam desviados dos Teus caminhos, Pai. Oh Deus, quebrando algum princípio, Senhor Jesus, que não estavam sendo exemplo em pensar, falar, em agir. Deus, que eles sejam alinhados agora, Pai. Sejam posicionados, ó Deus, nos Teus caminhos. Senhor, visita os lares, Pai, de todos que aqui estão, aqueles que estão passando por batalhas de enfermidades. Que o Senhor leve a cura, Pai. Aqueles que estão passando por momentos, ó Deus, de brigas, de confusão. Que todo espírito, ó Deus, que tem agido, ó Pai, para trazer separação, discórdia nos lares, opressão, tristeza, depressão. Nós te ordenamos que bata em retirada. Que o fogo do Teu Espírito Santo adentre sobre cada lar e comece a limpar, comece a purificar. Pai, no nome de Jesus, abra os olhos espirituais dos pais que estão aqui, dos avós, dos tios, para que vejam, Senhor Jesus, o reino do Espírito. Abra os ouvidos para que ouçam, que eles fiquem atentos a essas crianças, Pai, aos filhos que o Senhor concedeu a cada um, aos netos, aos sobrinhos, que com voz de autoridade no nome de Jesus, eles venham clamar, Pai, e ter, ó Deus, palavras de vida sobre eles. E eu declaro, Senhor, sobre esta igreja, Pai, que as tendas sejam alargadas, Pai, e que as estacas sejam fincadas, Pai. Deus, que os pensamentos deles, Pai, não seja, Senhor, um pensamento bárbaro, mas um pensamento, Senhor, de um hebreu, Pai, ou aquele que vê, Senhor Jesus, a vitória, ó Deus, aquele que enxerga longe, Pai, que eles possam ver esse bairro, ó Deus, como o Senhor vê. Que eles possam, Senhor Jesus, ser ousados, Pai, ser proféticos nesse tempo, levar palavras de vida, Pai. Eu abençoo essas crianças. Eu peço a Ti que os Teus anjos, Pai, os anjos que o Senhor designou para cuidar de cada uma delas, sejam posicionados dia e noite. Que elas sejam livres, ó Deus, da ideologia de gênero. Que seja livre, Senhor Jesus, da mentira. Que seja livre do engano, Pai. Que seja livre, Senhor, das drogas, Pai, da rebeldia. Eu profetizo, Senhor, sobre elas, Pai, um caminho excelente. Eu profetizo sabedoria nos seus estudos. Deus, eu profetizo que os meninos crescerão, ó Deus, com homens de hombridade, Pai. Com caráter, ó Deus, segundo o teu coração. Que as meninas, ó Deus, elas serão, Pai, mulheres fortes. Mas, Deus, não deixarão a submissão à sua palavra, Pai.
Deus, eu profetizo sobre o esposo e a esposa de cada um deles. Que sejam homens, ó Deus, direcionados por Ti. Senhor, levanta os líderes, Pai. Levanta, Senhor, cefeiros para este tempo, Senhor. Traga, ó Deus, do norte e do sul, Pai, aqueles que o Senhor quer que estejam neste lugar, Pai amado, para executar o Teu tempo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem visão em família. E o Senhor faz com que o solitário viva em família, Pai. Que venha alegria, Senhor, sobre essas famílias. Que o almoço de hoje, Pai, para cada um deles, seja um marco, Pai. Seja algo sobrenatural. E que eles saibam, ó Deus, que independente da situação adversa, Pai, o Senhor tem seu caminho na tormenta. O Senhor sempre está conosco, Pai. E eu selo esta oração com o Teu sangue, Pai. Crendo, Senhor, que aquilo que os olhos deles não viram, o Senhor tem preparado. E aquilo que os ouvidos não ouviram, Pai, eles ouvirão e receberão de Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém? Então abraça a sua família aí e podemos voltar para o lugar. Amém?